Boa tarde, pessoal. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Meu nome é Anderson Ribeiro, executivo de produtos da vertical de segurança da Abra Software. Gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade em participar de mais uma live exclusiva. Esse evento faz parte de uma série de workshops online que estamos promovendo diariamente com conteúdos, tecnologia, inovação, segurança da informação, entre outros. Eu gostaria de aproveitar também para deixar aqui os links para acesso às nossas redes sociais, onde vocês podem se atualizar em relação aos próximos conteúdos e também acessar os diversos conteúdos gravados das lives que realizamos nas últimas semanas. Um ponto importante aqui é que as lives ficam disponíveis até em 24 horas. No final da apresentação, nós deixaremos um QR Code, onde vocês conseguem ter o rápido acesso a essas redes. Estamos com o Lucas Romari aqui conosco, que é o Sister Engineer da Forcepoint, que trouxe um portfólio bastante interessante, falando sobre segurança em algumas plataformas. A gente entende que nesse momento de trabalho remoto, estamos enfrentando uma série de desafios, um processo cultural muito grande, onde nossos times têm tido grandes perspectivas, desafios no ponto de vista de negócio. E isso, no final do dia, é um tema muito conectado com tecnologia. Portanto, eu gostaria de deixar a palavra aqui com o Lucas, ele vai seguir com vocês, e eu gostaria de reforçar para que vocês possam mandar perguntas no nosso chat, pessoal. Depois da apresentação, nós iremos responder as perguntas, interagir com vocês. Fiquem à vontade e qualquer dúvida estamos à disposição. É com você, Lucas. Obrigado, Anderson. Boa tarde, pessoal. Novamente aí, obrigado pela disponibilidade, obrigado aos grandes parceiros da Abra Software pelo espaço também. A intenção, como sempre aí com vocês, é fazer uma apresentação direto ao ponto, então a gente focar aí no nosso tema atual, né, a questão de trabalho remoto, e posteriormente, né, fazer uma demo com vocês. Acho mais legal a gente sair um pouco do slide, fazer um hands-on da solução, como que a gente habilita essa proteção para vocês, o nível de camadas que a gente garante de proteção, principalmente para os usuários remotos, e também a visibilidade do usuário final, que é basicamente transparente em relação a ele utilizar nossas tecnologias e ser protegido de ponta a ponta, tá bom? Eu vou contextualizar rapidamente aqui, enfim, quem que é a Forcepoint, de onde nós viemos, e uma pincelada no nosso portfólio, e a gente foca bastante depois no tema desse webinar, tá? E no final, como o Anderson falou, a gente abre para perguntas e respostas, enfim. E depois é possível compartilhar todo esse material com vocês. Falando um pouquinho da Forcepoint, ela completou em dezembro 5 anos de vida, mas internamente a gente brinca aí que a mãe da Forcepoint, ou seja, a empresa que nos fundou, é uma senhora empresa aí rica e poderosa. Ela é chamada Raytheon, foi fundada lá em 1922, e o foco da Raytheon, os caras são líderes mundiais em material bélico. Então é a Raytheon que desenvolve o míssil Tomahawk, F-18 com a Boeing, drones, porta-aviões, armas a laser, enfim. Desde 22, o principal cliente da Raytheon é o governo americano. Então esses caras sempre foram muito atacados, muito visados. Para se defender disso, eles também desenvolveram soluções de cibersegurança internas, como a que vocês estão vendo lá na direita, chamada Insider Threat. Nós chamamos de FIT, Forcepoint Insider Threat. Essa solução, pessoal, foi responsável pelo famoso caso Snowden. Então, foi a solução que ajudou a evidenciar os leaks do Snowden, no FBI, na NSA, enfim. Isso no passado a gente não podia nem comercializar. Por mais que era um software, ele era tratado como um armamento, ou seja, somente o governo americano podia adquirir. Então, a Raytheon, olhando isso, falou, poxa, eu tenho muita inteligência, muito investimento, soluções de cibersegurança que eu não tenho competitividade no mercado. Por que não criar uma empresa para vender isso para os clientes finais? E aí nasceu a Forcepoint. Então, o bacana é que a gente já nasceu derivando essas soluções da Raytheon, né? Hoje o FIT faz parte do nosso portfólio. Ao pé da letra, pessoal, é uma solução anti-sabotagem. Basicamente um cliente que a gente instala aí nos desktops e notebooks críticos da rede do cliente e ela monitora absolutamente tudo que o usuário faz. E em cima disso, qualquer coisa que ele desvie, né, da conduta do dia a dia,
nós iniciamos uma gravação de sessão. Então isso é muito bacana para evidenciar, né, toda a trilha de auditoria aí do que os usuários fizeram. Né? Então, por exemplo, acesso remoto fora do horário de trabalho, se ele está acessando um servidor via TS também, né, pegando o gancho hoje de trabalho remoto sem fechar VPN, por exemplo, ou um servidor que ele não tem permissão para acessar, quantos e-mails ele manda por dia, enfim, em cima disso a gente monitora até senha de banco, né, e grava uma sessão 5 minutinhos antes e depois evidenciando o que os usuários fizeram. Paralelamente a isso, nós começamos a comprar mais empresa para agregar no nosso portfólio. A primeira que a gente adquiriu, eu acredito que grande parte de vocês conheçam, é a WebSense. A WebSense é uma empresa muito top, né? Nasceu fazendo aí proxy, filtro de conteúdo e DLP, e eles agregaram justamente essas soluções no nosso portfólio. Então, o nosso foco principal hoje também para trabalho remoto é o proxy. Isso é bacana, a gente derivou, né, da WebSense, que nasceu fazendo isso. Vou deixar para comentar durante a apresentação aí os nossos diferenciais, como que a gente trabalha para a parte de Web Security, mas cai como uma luva para as nossas necessidades hoje de trabalho remoto e proteção desses usuários. O Email Security também veio da WebSense. Nós temos aí a modalidade on-premises e na nuvem, seja se vocês clientes estão no Exchange ou no Office 365, enfim, a gente tem proteção para ambas as arquiteturas. E o DLP, né, que vai ser o tema de umas nossas futuras apresentações aí com a Abra Software, que é uma solução que há 5 anos atrás, né, quando a gente adquiriu a WebSense, ele já era 5 anos líder do Gartner e agora completou aí 11 anos líder consecutivo do Quadrante Mágico. Então, a solução focada em prevenir vazamento de dados confidenciais e, paralelamente a isso, através do Discover, fazer o inventário da informação de vocês, clientes, das informações, né? Onde elas estão espalhadas, quem que é o owner dela, enfim. Feito isso, nós adquirimos o quê? A divisão de firewalls que pertencia à McAfee. Ela é uma empresa finlandesa chamada Stonisoft. E o bacana da Stone, os caras foram pioneiros em 2 funcionalidades primordiais. A primeira, há 10 anos atrás, eles soltaram uma feature chamada Multilink VPN, que é basicamente o que o mercado hoje conhece como SD-WAN, ou seja, a gente agregar ou manter os links MPLS de vocês clientes com outras conexões, fibra, ADSL, LTE, ou seja, nossas caixinhas já suportam até modem 4G e prover o que o mercado chama de QoS, né, qualidade de serviço para o usuário na ponta. Por exemplo, 80% do meu tráfego somado eu vou destinar ao Office 365, 10 para VoIP, 5 para backup, 5 para RP, enfim. Então, nas nossas caixinhas, das menores às maiores, aos chassis de data center, já falam SD-WAN nativo. Não é algo que a ForcePoint compõe, como o add-on, como o AEM, enfim. Isso já é nativo do nosso licenciamento. E outro ponto muito interessante, a questão de cluster, né, para os firewalls. A ForcePoint é o único player que suporta até 16 nós em modalidades, né, em arquiteturas diferentes. Então isso é muito bacana também, se vocês clientes querem crescer um pequeno throughput, não precisa adquirir muitas vezes um firewall do mesmo modelo, pode ser um firewallzinho com um throughput menor e ele agrega isso no nó. Então muito bacana citar isso para vocês também. E por fim, pessoal, nós adquirimos mais 2 organizações, a divisão de cloud da Imperva. A Imperva é uma empresa muito boa, né, de WAF, proteção para database, isso continuou com os caras, mas tudo que é cloud deles é uma divisão chamada Skyfence, hoje é ForcePoint, e agregou para nós a solução de CASB, Cloud Access Security Broker. Foi o tema do nosso primeiro webinar aqui com a Abra Software, né? Ao pé da letra, controle, auditoria e visibilidade, né? Shadow IT, para qualquer aplicação em nuvem. Nós usamos muito exemplo de integração nesse primeiro webinar, né? Com a Abra Software de Office 365, muito bacana os casos de uso e as questões, né, que vocês mandaram, enfim, o feedback foi bem bacana. E o CASB vem com essa ótica, né? Controlar e auditar qualquer acesso de qualquer usuário em aplicações em nuvem. Também ele vai bem, ele cai com uma luva nesse momento, né? Que nós estamos agora de trabalho remoto, de acessos remotos, enfim. O nosso diferencial, ele integra nativamente com a solução de DLP. Então isso é muito interessante, porque o DLP a gente fecha o usuário dentro de casa, né? Seja remoto ou não, quando eu digo dentro de casa, no endpoint dele, em relação a vazar um dado confidencial, e o CASB faz esse cerco em relação ao acesso de aplicações em nuvem. Então a gente fecha o usuário dentro e fora, não importa qual aplicação ou qual dado ele tente manipular. E por fim, pessoal, para a gente partir para o escopo aí, para o nosso tema, análise comportamental.
Então, na ForcePoint nasceu fazendo isso. Esse é o nosso grande diferencial de mercado. Colocar o ser humano em primeiro lugar. Então, nós adquirimos aí uma startup financiada pela Google, com o governo americano, ela é chamada Redal, Coruja Vermelha, e essa solução, como o próprio nome diz, ela monitora o que o ser humano faz no dia a dia no ambiente de vocês. É muito bacana, vai ser o tema também, a gente vai juntar, mesclar isso com o DLP, né? Nós trabalhamos isso de forma integrada, mas se a gente abrir a console dessa solução, vocês vão ver na parte de política Sentimental List, ou seja, lista de sentimentos. Foco da solução, interpretar aí os sentimentos dos usuários. E o que é bacana? Qualquer desvio de conduta do usuário, automaticamente a gente municia nossas outras soluções. A gente troca as políticas do DLP, por exemplo. Então vamos supor, eu trabalho na Brasoftware, sou estagiário, meu mundo está das 9 às 4 no escritório. Mas eu estou chegando 10 da noite, fechando a VPN e subindo dado para o OneDrive, botando nossa infra na Azure. Isso nunca fez parte do meu perfil. Então essa solução eleva a minha nota de 2 para 5 e fala DLP, automaticamente bloqueia o Lucas, porque as transferências dele, baseado no comportamento, se elevaram muito, não somente em dado confidencial. Então a gente flexibiliza, né, as políticas que hoje são estáticas do DLP, sem vocês, clientes, colocarem a mão na console. Então isso é muito, muito bacana, é o nosso diferencial. Isso já é integrado com o DLP, nós vamos pincelar isso no CASB, no Firewall, no Proxy, enfim. Todo o nosso portfólio vai ser municiado por Behavior Analytics. E é o tema do momento, né? Foi o tema da RSA Conference esse ano. O Gartner, no ano passado, teve 2 painéis aqui no Brasil que deram uma pincelada nesse tema. Então, muito bacana aí, ForcePoint bem alinhado às tendências de mercado. E, por fim, quando vocês enxergam a AMD ali, Advanced Malware Detection é a nossa sandbox. Nós temos uma sandbox, uma solução anti-APT, e ela faz integração nativa com o Firewall, com o Proxy, com o Anti-Spam. Durante a nossa apresentação hoje, eu vou citar bastante também sobre sandbox, porque em relação aos usuários remotos, ela facilita muito, traz muita inteligência em relação à detecção de APTs, né, de Advanced Persistent Threats, de Zero Days, ameaças avançadas no geral. Tá bom? Então, o nosso portfólio aí, durante os webinars com a Brasoftware, a gente vai pincelando com vocês. O nosso tema hoje, como a gente falou, é proteger aí, né, a workforce, trabalhos remotos, principalmente os usuários. Como é que a gente tem visibilidade? Como é que a gente controla esses caras? Como é que a gente garante segurança em cima desses caras, né? E então, importante em contrapartida também para nós usuários do dia a dia, né? Trabalhar mais confortável, enfim, de forma que a gente se sinta à vontade a fazer o nosso trabalho. Então, uma das soluções que cai como uma luva para esse cenário é a solução de Web Security. Por quê? Porque, principalmente, o nosso data center, né, para a parte de web cloud, está aqui localmente no Brasil, então esse é um diferencial muito bacana de citar com vocês, né? E a gente consegue garantir a proteção dentro e fora da rede, não importa a rede que o usuário esteja e não importa a localidade dele. Então, é uma solução que eu acho bem apropriada para a gente bater um papo hoje, fazer uma demo dela, para provar, para demonstrar, né, para vocês, principalmente a simplicidade de vocês, clientes, gerenciarem essa solução e os níveis de segurança que a gente entrega para o usuário final, tá bom? Falando de proxy, os principais papéis do proxy aí, né? Ele é ao pé da letra, é um filtro de conteúdo, então eu vou mostrar para vocês na console aí, conseguimos prover várias funcionalidades de content filter, com controle de aplicações, com URL, né, filtros de URLs mais granulares. Vocês vão ver a quantidade que nós temos aí na ForcePoint, por a gente ter adquirido a WebSense, os caras foram pioneiros nessa tecnologia, então tem muita inteligência na solução. Então essa parte de content filter para proxy, ela é essencial. Também, como o próprio nome diz, né, Web Security, proteger os usuários contra qualquer ameaça web, download, upload, né, FTP, enfim, qualquer movimentação que os usuários tenham conexão com a internet, a gente consegue garantir a proteção para esses caras em tempo real. Vocês vão ver na solução que a gente tem 5 aplicações, dentre elas aplicações de redes sociais, que a gente consegue um controle granular para vocês, clientes. Isso é muito bacana. Não é só liberar e bloquear. Não, a gente consegue chegar mais fundo. E outro ponto, um dos principais motivos aí do proxy, no meu posicionamento, inspeção, né, de tráfego web, ou seja, inspeção SSL. Hoje a gente sabe aí, segundo o Gartner, 90% dos sites são HTTPS. Então a gente precisa inspecionar isso em tempo real. O que os usuários estão baixando, qual que é o conteúdo, o que está passando na minha rede. E isso ajuda a municiar também outros ativos. Por exemplo, jogar esse tráfego inspecionado para um DLP, para uma sandbox, garantindo mais acuracidade e proteção para vocês no dia a dia. Então esse é um ponto muito importante num proxy existir também, né, a gente inspecionar. Porque muitos clientes começam a fazer inspeção no Firewall e não dimensionam corretamente as caixas.
e isso acaba assentando, né, garantindo aí 100% de CPU, o throughput fica absurdo nas caixas. E a saída muitas vezes é usar um proxy para trabalhar inspecionando SSL. E a gente faz isso nativamente, é muito bacana também. Fazemos nos nossos files e fazemos nos nossos proxies. Então, pessoal, esse é o tema principal. Como vocês podem ver, várias tecnologias de segurança que a gente já debateu caem como uma luva para o nosso atual momento aí de trabalho remoto, não importa onde o usuário esteja. Tá bom? Falando de arquitetura, nós da ForcePoint vamos prover 3 tipos de arquitetura de proxy para vocês, clientes finais. A primeira, 100% on-premise, a solução instalada localmente no ambiente de vocês. Ou seja, a gente instala uma consolezinha de gestão, onde vocês criam política, geram relatório, fazem o deploy, né? No caso necessário de deploy das configurações para o ambiente dos usuários, mas é uma console que trabalha junto com uma maquininha Linux, né? Um virtual appliance que já vem pronto. Esse Linux vai fazer o papel de proxy, ele vai trabalhar. E a console que gerencia múltiplos gateways, né? Múltiplos Linux, a gente chama esses Linux de Content Gateway. É o proxyzinho nativamente falando. Então a gente consegue prover isso virtual appliance para vocês, né, dentro de casa. Nós conseguimos a segunda modalidade, que é muito bacana, que é uma modalidade híbrida. Isso é muito bacana, né? Também cai como uma luva para os casos de uso atuais. Ou seja, se eu estou dentro de casa via VPN, né, via cabo de rede, enfim, a conexão do meu usuário sai pelo virtual appliance, sai por dentro de casa. Mas se ele está na nuvem, 4G, Wi-Fi, rede de hotel, enfim, automaticamente essas políticas são replicadas para o nosso ambiente na nuvem, lembrando que o data center é no Brasil, e a gente garante essa proteção quando o usuário está fora da rede também. A gente chaveia as políticas para a nuvem e a gente consegue ter o mesmo tipo de proteção para o usuário, é transparente. Isso é muito bacana. E em relação à política, a gestão da ferramenta também, essa replicação é nativa e é feito em um único ponto de gestão. Então a gente tem a modalidade on-premise, a modalidade híbrida, que é um caso de uso legal para o momento atual e para o nosso escopo de hoje, e também 100% nuvem. Também é muito bacana, é a forma que, sinceramente, aqui na ForcePoint eu mais tenho visto em relação na minha área de pré-vendas em POCs, enfim, projetos que eu tenho entrado para a proteção dos usuários remotos. Por quê? Porque é uma infra muito simples, é basicamente um clientezinho na máquina, ela sincroniza com a nuvem e acabou. Onde esse usuário for, onde ele navegar, qual rede ele fechar, a gente consegue monitorar e proteger vocês clientes em tempo real. Né? Então é muito bacana, é uma arquitetura simples, também deploy, em substituição da infra que vocês têm, é um clientezinho que carrega tudo isso na máquina do usuário, um cliente leve e garante esse monitoramento. Então essas são as 3 arquiteturas que nós conseguimos prover para vocês atualmente. Tomando como base o nosso escopo, trabalho remoto, proteção desses usuários, as formas mais usuais que eu vejo para vocês são a forma híbrida e a forma 100% nuvem. Ambas a gente consegue a proteção dentro e fora da rede, tá bom? Então falamos aqui um pouquinho do escopo, né, da solução, falamos das formas de arquitetura, vamos agora demonstrar para vocês, né, só pincelando rapidamente aqui os data centers, olha só, citando aí, né, a ForcePoint é a empresa de cibersegurança que mais possui data centers IHA no mundo. Então isso é muito bacana, a gente tem 27, a gente tem redundância IHA aqui localmente no Brasil. Então, isso é muito importante vocês, clientes, levarem em consideração por questão de latência, SLA, jitter, enfim. Né? Quando o usuário acessa um site, nós validamos localmente esse site aqui no nosso data centers. Então, não tem latência nada, né? Se uma solução é hospedada lá fora, quando o usuário acessa uma URL qualquer, nós validamos o site lá na gringa e devolvemos essa requisição. Por isso que gera latência. E outro ponto muito importante, em caso de DR, né, de Disaster Recovery, se nós chavearmos para um data center, ele também é local. Isso acontece com algumas outras soluções, quando chaveia para outro país. E o que acontece? É normal acabar bloqueando sites de governo do Brasil, sites de banco, enfim, essa parte de financeiro e governo é muito comum quando o outro pod assume as requisições que ele bloqueia automaticamente. Ele não entende que são sites confiáveis locais aqui do Brasil. Então esse é um ponto bacana de falar com vocês, como que a ForcePoint posiciona e garante HA para vocês nos nossos produtos, tá bom? Então falamos das arquiteturas, falamos da alta disponibilidade, agora vamos para o proxy mesmo. Que tipo de proteção a gente vai garantir para os seus usuários remotamente no dia a dia, tá bom? Primeiro, o que já vem no produto, que vocês, clientes, não precisam licenciar a parte? Basicamente, aí tudo que vocês estão vendo em azul. Vamos lá, filtro de URL, ou seja, o coração do proxy, né? A gente garante controles de sites, de subcategorias de sites que os usuários podem acessar.
Então isso é muito bacana, a gente tem aí por volta de 100 categorias com subcategorias que vocês, clientes, podem granularizar quem pode acessar o quê, dentro e fora da rede, com períodos de acesso, só vai acessar, por exemplo, o Facebook 1 hora por dia, e essa 1 hora não significa que são do meio-dia a 1, pode ser 60 minutos dissolvidos aí ao longo do período de trabalho do usuário. Então isso é muito bacana, a parte de filtro de URL, impedindo também que o usuário acesse sites não compliance para vocês, clientes. Já garante a segurança de cara aí, né? Depois, segundo ponto, obviamente a solução tem a parte de segurança, então a gente consegue bloquear domínios maliciosos, sites maliciosos. A ForcePoint tem uma inteligência muito grande de RBLs, né? São links maliciosos, que a gente já sabe que é blacklist, e a gente já popula isso para vocês, clientes, on demand. Quanto mais a gente descobre, mais a gente alimenta em tempo real. Então a parte de malicious domain block é muito bacana, a gente já provê isso nativo para o cliente, é só um checkbox e vocês estão protegidos. Outro ponto, né? A gente consegue inspecionar as páginas em tempo real, tanto a segurança quanto o conteúdo. Isso é muito bacana. Isso é um grande diferencial também para algumas soluções de firewall, né? A gente consegue, vamos supor que um site aí que vocês acessam normalmente sofreu um ataque DNS e está movendo para um servidor malicioso, um domínio malicioso, por exemplo. O ForcePoint consegue ir lá na origem e analisar o conteúdo e a segurança dessa página, e né, no proxy em tempo real para vocês, e popular aí se é malicioso ou não. Outro ponto que a gente já citou bacana, inspeção SSL. Então isso é muito importante comentar com vocês, né, por questão dos sites, tudo que o usuário vai acessar, a gente abrir esse tráfego e fazer essa inspeção em tempo real. A gente faz isso via certificado, eu vou mostrar para vocês a simplicidade na console de fazer isso, garantindo também para o usuário remoto que ele navegue em todos os sites, todas as URLs, e a gente faça a inspeção delas em tempo real, tá bom? Nós temos também um mini módulo de DLP na solução, eu vou mostrar para vocês. Não é o DLP full da ForcePoint, mas vocês conseguem, através de palavras-chave, filtros de conteúdo, dicionários e regex, prover uma segurança a mais. Se o usuário abrir alguma página na web e tentar postar um dado confidencial, fora da rede, usuário remoto, enfim. Então isso é muito bacana. Né? Na parte de add-ons eu vou citar mais de DLP. Nós vamos prover para vocês, clientes, de cara também o relatório de Shadow IT. É um pedacinho da nossa solução de CASB, mas não tem custo nesse caso. Né? O Shadow IT, como o próprio nome diz, é um relatório que demonstra visibilidade. Por exemplo, nós aqui homologamos o Office 365, então nossos usuários têm que postar dados, né, no OneDrive, tem que utilizar o Yammer, o Teams, enfim. Mas vocês vão ver no relatório de Shadow IT que muitas vezes os usuários estão hospedando dados no Dropbox pessoal dele, em outra nuvem não homologada, sem um duplo fator de autenticação, que não está no Data Center Compliance, enfim. Então o Shadow IT ajuda muito vocês, clientes, a terem essa visibilidade. Quais aplicações eu sancionei e quais meus usuários estão acessando. Isso é uma perninha do nosso CASB, que já está embutido na solução, né? E aí vocês já têm isso de forma integrada. Mas nós temos alguns add-ons na solução também. Nós temos o add-on de CASB, né? Quando o cliente compra o nosso proxy, seja ele qual for a arquitetura, se ele licenciar o add-on de CASB, ele ganha a nossa solução de CASB, obviamente por um custo bem menor que adquirir apartado, enfim. E aí, o que ele ganha? Controle, auditoria e proteção em tempo real para essas aplicações. Se o usuário for lá no OneDrive, fizer um download, um upload, um share de um link confidencial, se a nossa infra roda na AWS ou na Azure, eu vou lá na Azure, buto o nosso AD, crio um disco consumindo espaço, né, garantindo custo na Microsoft muitas vezes, então o CASB ele cai com uma luva para isso. E ele já é integrado no nosso proxy. Então isso que é bacana, nosso proxy já redireciona o tráfego web para o CASB e a gente monitora os usuários. Aí garante uma proteção maior ainda para aplicações em nuvem para os usuários remotos, nosso tema atual, do webinar atual. Esse é o primeiro add-on que nós temos, tá bom? O segundo add-on que nós temos, Sandbox. Então é muito bacana, né? Dentro do nosso proxy, nós temos todas essas funcionalidades de segurança. Então tem anti-malware, reputação, classificação em tempo real de URL e segurança da página, reputation, né, nesse caso, hash, análise comportamental baseado ali nos algoritmos. E aí, se a gente, né, qualquer download que o usuário fizer fora da rede, tomando como base o trabalho remoto, vai passar nessa peneira toda aí que chama ACE, Advanced Classification Engine. É a peneira de segurança da ForcePoint, para a gente bloquear ataques, enfim. Se eu não conhecer esse arquivo, é um apt, um zero day, acabou de sair esse malware, né? Automaticamente vai passar nessa peneira. Se não conhecer, joga para Sandbox e explode esse artefato. E levanta o que o Gartner chama de IOCs, ou seja, os indicadores de comprometimento desse arquivo. O IP, o hash, a URL de destino. E o que é legal?
O IP, eu já sei que é malicioso, eu pego e bloqueio no proxy, né? O hash, eu vou lá no antivírus e bloqueio, para os usuários não poderem executar. A URL eu posso bloquear também no proxy e no firewall. Então isso que é muito interessante, a Sandbox ajuda, né, a municiar diferentes ativos da organização de vocês. E o foco dela, monitorar e bloquear ameaças avançadas. Ponto positivo, nossa Sandbox é líder do Gartner e está na nuvem. Então não demanda vocês, clientes, criarem imagens de Windows, enfim, vocês terem que instalar a última versão do Adobe, por exemplo, para ver se tem vulnerabilidade, nada disso. É tudo feito localmente na nuvem, de forma automática para vocês, clientes. Lembrando que ela é um add-on, ela é licenciada à parte, são poucos add-ons, né, no proxy, ela é licenciada à parte no proxy, no anti-spam e no firewall. Então, isso é muito bacana, complementa muito a nossa solução. Então, pessoal, vamos lá. Falamos um pouquinho aqui das nossas soluções que garantem a proteção de trabalho remoto. Falamos da arquitetura do proxy, né? Nós falamos de CASB semana passada e vamos falar de DLP no próximo. Hoje, o proxy, ele cai com uma luva, como a gente citou aí, para esses exemplos de casos de uso, tá bom? Falamos da arquitetura dessa solução, falamos de licenciamento, né, por número de usuários, perdão, eu esqueci, mas o que contempla aí, ó, de licenciamento na solução e o que tem por trás de tecnologia para proteger esses usuários remotos dentro e fora da rede, principalmente fora no momento que a gente está vivendo agora, tá bom? E agora é interessante a gente contextualizar isso numa demo para vocês, né? Porque no slide até o elefante voa. Então o que é bacana? Vamos acessar aqui o portal da ForcePoint para vocês verem aí a solução de proxy na nuvem, a simplicidade que eu demonstrei para vocês de configurar e de proteger os seus usuários remotamente todos os dias, tá bom? Então, eu estou acessando aqui, vou fazer uma sequência como se fosse uma... Não é técnico, tá? É bem simples, vocês vão ver, como se fosse uma sequência de implementação para vocês verem a simplicidade da solução, né? A primeira coisa que a gente começa fazendo é a integração com a AD de vocês, isso é muito importante. Então, aqui no portal web do proxy, a gente tem integração com a AD, ó. Por quê? Para pegar os usuários de vocês e jogar para a nuvem, para poder criar política por usuário, por OU, né, por grupos, enfim. Então isso é muito bacana. Para isso, basta vocês, clientes, baixarem um simples coletorzinho, rodar na máquina de vocês, nada é instalado no AD, e essa máquina bate no AD e faz o cache dos usuários para a nuvem. Então é muito bacana para a gente poder granularizar acesso, quem pode acessar o quê. Por exemplo, eu sou estagiário, vou ter um escopo muito mais reduzido de acesso do que meu usuário, que é do que meu companheiro de trabalho, que é um diretor, muitas vezes, né? Então, por isso que é importante integrar com a AD. Então, basta baixar esse coletorzinho, rodar na máquina de vocês, ele sincroniza e lista os usuários. Olha que legal, aqui na nuvem eu já fiz isso para mostrar para vocês, os usuários já são populados aqui, ó. Então é muito simples, olha lá. E em cima disso, a gente consegue depois criar as políticas. Então facilita muito, né? Nós já listamos todos os atributos dos usuários para vocês. Feito isso, só é necessário fazer o deploy do cliente. Então isso que é muito bacana, o agentezinho que vai proteger os usuários remotos. Agora, né? Os caras aí trabalhando remotamente no dia a dia. Então aqui logando rapidamente para mostrar para vocês a simplicidade desse cara, né? Então a gente tem no portalzinho da ForcePoint de downloads um agentezinho que ele é único. Isso é muito bacana mostrar para vocês, porque ele vai além do tema. Ó. O mesmo cliente gerencia o proxy, lá, o Web Security, ele gerencia o DLP, nós cai com uma luva para trabalho remoto também, e o CASB, olha só, também, tudo no mesmo cliente, além do cliente do Firewall, que é o Endpoint Contest Agent. Então, o ForcePoint tem essa estratégia, ForcePoint One Endpoint. O mesmo cliente habilita múltiplos produtos para vocês no mesmo cliente. Não demanda rollout, nada disso, de mais de um cliente. Então isso é muito bacana. E o nosso proxy está aqui, ó. Proxy na nuvem é baixar e distribuir ele para as máquinas. Nós temos a linguagem em português também. Ó que bacana. Então bem atualizadinho, bem aderente às tecnologias hoje do mercado. Então o One Endpoint te garante tudo isso para vocês. Então, pessoal, em relação ao esforço de implementação é isso, né? Para ter um proxy e proteger os usuários remotos. Fazer a integração com a AD, listar os usuários na nuvem, distribuir o cliente para esses caras. Feito isso, é política na veia. Como é que a gente controla o acesso, garante a segurança remota desses usuários? Então, olha que legal. Aqui na parte de web, nós temos a parte de políticas. Tudo que a gente falou no slide vai estar aqui dentro, né? As tecnologias de proteção, enfim, do produto. Então, isso é muito bacana. Por padrão, logando, ele já cria os pack files, né? Os endereços de roteamento para a nossa nuvem. O pessoal mais técnico aí é bem simples, né? É o roteamento mesmo, é como se fosse o Waze do proxy, para onde que eu vou navegar antes de ir para a internet, tá bom? Feito isso, o que a gente tem? Os tipos de autenticação desses usuários. Ou seja, olha que bacana, autenticação NTLM, ou seja, transparente. O usuário liga o notebook, loga no Windows ou no Mac
e segue o jogo. Ele nem sabe que está passando no proxy. Então isso é muito bacana, porque como o nosso foco hoje é trabalho remoto, para os usuários remotos é imperceptível. O usuário nem sente que está sendo monitorado por uma solução de proxy, de filtro de URL, de conteúdo, enfim. Então a NTLM é bem bacana para esses casos de uso. Né? Vocês, clientes, também podem trocar isso caso necessário. Podem colocar a primeira opção, que sempre que o usuário abrir o Chrome, abrir o Mozilla, enfim, abrir o Edge, pede uma autenticação, um portalzinho ali para ele. O usuário se autentica e você pode navegar. Então, o nosso proxy, para os usuários, ele é flexível. Vocês podem dizer que tipo de autenticação eles vão ter. Se é transparente, NTLM, ou seja, liguei o Windows, segue o jogo, ou se eu vou pedir sempre um prompt, se atualiza aqui para provar que é você mesmo, enfim. Então, para o usuário final remoto, a gente consegue trabalhar dessas formas. Posteriormente, nós conseguimos ver aqui na aba End Users todos os usuários que já pertencem a essa política. Olha que legal, vocês já sabem quais são os usuários, só clicar aqui ele lista qual a última vez que bateu no AD e veio mais usuários. Como eu comentei com vocês, o proxy ele é granular. A gente não ingessa a empresa inteira, eu vou bloquear todo mundo ou liberar todo mundo. Eu faço isso de forma granular. Então é muito bacana e vocês já conseguem ver aqui quais usuários pertencem à política. Vocês também conseguem convidar esses usuários. Manda um invite, um e-mail para eles, eles recebem um e-mail com um link, baixa o pacote e já cria uma senha, e já cai aqui gerenciado pelo proxy. Então, para quem não tem AD, essas coisas não precisa se preocupar. A gente consegue integrar, né, mandar um convite, trabalhar, né, via e-mail aí com um link, ele baixa o pacotinho, ou colocar isso no share de rede, ele baixa, faz o que nós chamamos de enrollment, né? Ele faz o enrollment e posteriormente já é gerenciado pela console. Então, para os usuários de sites remotos de vocês hoje, pessoal, que não estão num domínio, nada disso, não se preocupem. A gente, através de um simples e-mail, consegue garantir a proteção para vocês e fazer que eles autentiquem na ferramenta e naveguem de forma segura. Tá? Feito isso, nós vamos entrar no coração da solução, ó, que a gente falou bastante no slide, a parte de categorias. Olha que bacana a quantidade de categorias que o ForcePoint consegue prover para vocês. E subcategorias, ó. Tem muita coisa aqui, né? A gente expandindo aqui, tem muita coisa que vocês, clientes, podem ter o controle granular no dia a dia de acesso dos usuários remotos. Aí sim cai com uma luva, para a gente proteger os caras em casa, no 4G, no Wi-Fi, no hotel, onde eles estiverem, sem necessariamente passar por uma VPN. Então isso que é bacana. Então como é simples, sei lá, eu vou pegar uma categoria aqui, casual, shopping, compras online, ó, como é simples. Eu quero bloquear isso para o usuário. Eu venho aqui, eu tenho as ações, ó, liberar o acesso, não bloquear o DOM bypass, requerir, né, autenticação, confirmação, o usuário. Diz que é você mesmo que está acessando um site de compras agora, coloca uma autenticação novamente para provar que é a sua sessão. Usa cotas, olha que legal. Como eu comentei com vocês, a gente consegue criar períodos na solução que liberam um site de compras ou um Facebook, qualquer coisa, durante o período que vocês quiserem, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, isso dissolvível ao longo do dia. Então depois eu vou mostrar para vocês aqui na parte de web, a gente tem aqui, ó, time periods. Vocês criam as janelas lá e liberam o acesso por aqui. Quantos minutos, enfim, isso é muito bacana. E aí a gente garante a produtividade dos usuários. Ou bloquear. No nosso caso aqui, exemplo, eu não vou liberar na minha organização remotamente, tomando como base o exemplo de hoje, né, o tema de hoje, para os meus usuários remotos acessarem sites de compras. Então dá um block all aqui e a gente consegue notificar, customizar essa página, eu vou mostrar para vocês depois. Então os bloqueios são bem simples, ó, como vocês podem ver, direto ao ponto, como eu bati na tecla no começo, a simplicidade do ForcePoint para vocês. E olha como é interessante, além disso, eu preciso inspecionar essa conexão, né? Hoje, como a gente comentou, a maioria dos sites são SSL. Olha como é simples realizar a inspeção do proxy. O certificado, que é o que eu preciso para abrir essa conexão, já vem na ferramenta, ó. Vou clicar aqui só para vocês verem numa visão mais deep, ó lá. Certificadinho já vem pronto. O que vocês vão fazer? Botão direito, salvar. Olha aí, ele já vai salvar .crt, ponto certificado, né? Extensão do certificado. Eu vou lá e distribuo isso para as máquinas dos usuários, coloco lá na root CA, né? E aí, como é simples inspecionar a conexão? Eu venho aqui, habilito a criptografia SSL, e o que vocês liberarem de escudinho verde aqui, ó lá, eu estou inspecionando. Olha como é simples. Muito simples, né, de inspecionar um site SSL. Libero ele, inspeciono. Tranquilão. E, ó, outro ponto muito interessante da gente pensar juntos aqui. Essa solução está rodando na nuvem, ou seja, não vai onerar nenhuma caixa de vocês interna, nada disso, nenhum throughput interno. Então, se está rodando na nuvem, vocês podem tacar fogo e liberar a inspeção para todo mundo aqui. Isso vai rodar no data center da ForcePoint. Então, isso que é bacana, né? Isso é um grande diferencial perante aos firewalls também. Se vocês, clientes,
Então, com firewalls aí, a capacidade, o throughput dele está se excedendo muito, principalmente com inspeção, joga para o proxy fazer. Tudo que é internet, né, 8443, joga para cá, a gente trabalha com isso na nuvem, inspecionando tudo para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar com performance nesse caso. Então, isso é muito legal de pincelar também. E aí, existem várias subcategorias, tá bom? Vocês conseguem aqui embaixo também dar bypass de SSL. Ah, para mim, intranet eu não vou inspecionar, já sei que é seguro, não precisa, enfim. Dá um bypass para um determinado serviço. Então, olha como é simples. É só colocar os domínios aí, os hostnames, e a gente já garante bypass para essas categorias. Também dá para criar as exceções, olha como é simples. É a mesma coisa, whitelist aqui, né? Eu vou liberar aí na minha whitelist acesso a essas aplicações. Então é só colocar aqui categoria exceptions e eu dou bypass, não onero nada, não preciso monitorar nada. Além das categorias, que vocês viram que a gente tem bastante, pessoal, olha que legal, atrelado a elas, eu tenho no proxy controle de protocolos. E aqui a gente tem vários protocolos de rede, enfim, muitos deles, sendo bem sincero, eu nunca vi na vida. Então olha que legal aqui, ó, protocolo de FTP. Então se vocês quiserem restringir não só pela URL, não só pela aplicação, mas pelo protocolo, vocês conseguem fazer por aqui. Muitos deles, eu sinceramente, ó, descendo a página aqui, eu nunca vi na vida. E a ForcePoint já consegue controlar para vocês. Então, ó, protocolos de instant message, isso cai com uma luva também para o trabalho remoto. A gente tem alguns interessantes aqui, ó, para trabalho remoto, nosso tema também. Olha só, esse eu acho bem bacana. Remote Access, ó. Eu não vou permitir protocolos de acesso remoto fora da minha rede. Olha só, PC Anywhere, Remote Control, Ultra VNC, TeamViewer, enfim. Então isso é bacana, ó, a gente fecha a segurança do usuário, né? A gente tem também aqui Instant Messaging, Peer-to-Peer, né, para compartilhamento de arquivos, olha aí que legal. Então, além do controle de URLs granular, a gente traz protocolos que vocês podem trabalhar e fechar os usuários de poder acessar, enfim, garantir maior segurança. Bastante aqui mesmo, olha só. E é bem simples, ó. Como eu bati com vocês, a simplicidade. Quero bloquear um determinado protocolo, eu habilito ele e dou um bloco, ó. Simples assim, vocês conseguem chegar nesse nível, tá? E atrelado a isso tem mais coisa. O controle de aplicativos, ó. Nós temos 5 aplicações específicas que a gente consegue um nível mais granular para vocês usuários, para os usuários. Então, por exemplo, eu vou liberar o Facebook, mas vou bloquear o chat, olha só. Então, isso é muito granular, muito bacana, né? Olha só, 5 aplicações, vou expandir para vocês verem todas, que a gente consegue chegar no bit byte delas. Então, eu libero o YouTube, mas não permite o usuário fazer um upload. Vai sentar meu link, isso muitas vezes, está passando pelo meu link corporativo. Então, eu vou lá e dou um block access, enfim. Olha a granularidade aqui que vocês podem ter para essas aplicações. LinkedIn, enfim, né? Eu permito o cara acessar o LinkedIn, mas não permito ele procurar emprego, enfim. Então, vocês que mandam os usuários, nós, usuários, obedecemos. Então isso é muito bacana, né? Vocês podem ver que é granular, não é só um proxy, como era antigamente, né, na nossa visão. Não, a gente chega mais a fundo, atual, com granularidade. Então, falamos aqui das categorias, vocês viram como é simples liberar, bloquear, criar cotas e inspecionar SSL, protocolos, como a gente fecha o usuário, e controle de aplicativos. Atrelado a isso, nós temos o quê? As exceções. Vocês podem criar vários tipos de exceções da organização de vocês, para o proxy não engessar o negócio de vocês, é só criar aqui, dar um adicionar, a gente dá bypass, enfim. A parte de file blocking, nós temos uma funcionalidade no proxy de monitorar extensões de arquivos. Ah, eu não quero upload e download de arquivos Office, ó lá, de PDFs também, por exemplo. Vem cá e habilita isso aqui, ó, para todas essas categorias, ó, o acesso é bloqueado. Então, a gente tem por tipo de arquivo também, que vai trafegar na minha rede. Upload e download. Isso também cai com uma luva, atualmente, para a questão de trabalho remoto, né? Eu não vou deixar o usuário baixar executável, ó. A maioria dos malwares vai vir, né? Via web ou via e-mail, forma executável, forma zip, enfim. E aí a gente consegue, por aqui, quebrar esses tipos de ataque também. Atrelado a isso, nós temos na solução o que eu comentei com vocês, o mini módulo de DLP. Olha que legal, né? Esse módulo de DLP permite vocês utilizarem políticas básicas que vem na solução, PCI, para quem é setor financeiro, setor de healthcare, o RIPA está aqui dentro, PII, informações pessoais, olha só, eu quero que o usuário, se ele for acessar a internet e postar um dado de cartão de crédito, que ele seja bloqueado. É só habilitar o PCI e dar um bloco. Olha que legal. Vocês têm aí uma segurança a mais. Para trabalho remoto, novamente, isso cai como uma luva se o usuário for mandar um dado para fora. E a gente chega mais longe, olha só. Eu tenho vários formatos aqui de regex, ó, que vocês podem criar. Então, eu deixei pronto para mostrar para vocês o CPF. Ó. Se o usuário abrir um Facebook da vida e postar dado confidencial de CPF, a gente bloqueia
esse cara em tempo real e gera um incidente, né? Qual foi a máquina, o usuário, a hora, o dia, que área que ele pertence, enfim. Então isso é muito bacana de mostrar para vocês. E atrelado a isso, vocês podem criar dicionários de palavras, olha só, com termos, regex, expressões regulares, olha aí, para vocês monitorarem. Então posso criar um dicionário aqui, por exemplo, dar um nome para ele, aqui para exemplificar para vocês. Esse módulo é muito legal para proteger o usuário remoto, ele é bem importante. E aí vocês colocam aqui, ó, tudo que conter, sei lá, confidencial, conter essa palavra, né, não vai vazar. Então, se ele tentar abrir a internet e postar esse dado, ele não consegue. Tudo que conter ForcePoint, Brasoftware, planilha, senhas, a gente monitora isso. Isso tudo atrelado a regex, CPF, CNPJ, RG, enfim. Então é muito bacana. Vocês podem ver que o proxy traz esse módulo, esse mini módulo de Data Loss Prevention embutido na solução, garante proteção contra vazamentos de dados confidenciais dos usuários de vocês no dia a dia. Isso tudo está aqui, ó. E é simples, como eu comentei com vocês, de criar, né? Cria lá o regex e diz se vai bloquear ou liberar. Atrelado a isso, a parte de segurança da solução. Olha como é simples também, é um checkbox, ó. Como eu comentei com vocês, olha aí, ó, o ACE, lembra do slide? A tecnologia de proteção da nossa solução, olha lá, que ela categoriza em tempo real o conteúdo e a segurança da página. Isso é um diferencial absurdo para a gente garantir segurança para os usuários remotos, né? Eu vou categorizar essa página, né, em tempo real, olha lá, mesmo Web 2.0, e eu vou categorizar a segurança, classificar a segurança. Se tem algum ataque nessa página, se tem algum domínio malicioso, SQL injection, enfim, qualquer tipo de coisa que rolar via HTTP ou HTTPS e via FTP a gente bloqueia, tempo real. Como eu comentei com vocês, ó, vem com anti-malware na solução, anti-malware, análise avançada desses malwares, proteção contra bots, ó lá, antivírus, né, avançado, machine learning, heurística, tá tudo aqui dentro também. Então, como é simples, deixa habilitado, por padrão já vem assim. A solução está protegendo. Tenho também aqui monitoramento de arquivos PDF, Word, enfim. Então, a gente faz isso nativamente na solução, tá, pessoal? Então, esse é um ponto muito bacana de vocês fazerem. Feito isso, a gente passou várias tecnologias. Eu tenho aqui a integração com o nosso anti-APT, que eu mostrei para vocês, o Sandbox, olha só. Então, aqui em File Sandbox, olha como é simples. Obviamente, é uma licença adicional. Eu habilito a Sandbox. Qualquer download dentro e fora da minha rede, para os usuários remotos, vai passar nessa peneira que vocês viram agora, e automaticamente eu jogo para lá e executo esse arquivo, faço todas essas análises lá em cima, tá bom? E levanto os IOCs. Então, é muito simples o tipo de integração. Lembra que a gente falou de Shadow IT também, né? Já vem presente no proxy. Então, aqui na parte de dashboards, vocês vão ter todo o monitoramento em tempo real dos usuários de vocês. Olha que legal. Em relação a ameaças, a consumo de banda, produtividade dos usuários remotos, se eu estou bloqueando algum determinado site e ele não é compliance com isso. E Cloud Apps, olha aí, ó, relatório de Shadow IT. Isso aqui em produção, pessoal, fica muito legal. Vocês conseguem ver aí quais aplicações eu sancionei o 365, mas estão acessando a categoria Dropbox. Então vocês conseguem ver e bloquear por aqui. Então em produção, perdão, eu acabei de disponibilizar esse ambiente para fazer a demo com vocês, mas fica tudo colorido, gráfico em formato pizza, olha lá. Vocês podem depois ir alterando a visibilidade aqui dos tipos de relatório que vocês querem ver. Exportar isso para PDF, enfim. Então é muito bacana, é um portal web, né? Vocês que mandam os tipos de relatório que vocês querem ver e a forma que ele vai demonstrar. Porém, para relatórios, o produto é animal. Então aqui na parte de reporting, ó, vocês têm o Transaction Viewer, relatório em tempo real dos meus usuários. Olha que legal, é drag and drop. Então vocês arrastam aqui, ó, e conseguem montar os relatórios que vocês quiserem, baseado nos atributos que vocês querem. Ó, por categoria, por usuário, por consumo de banda, por tempo de navegação, enfim. Só arrastar aqui, né, ó, data, enfim, que ele vai lá e monta o relatório. Isso é muito legal. Esse Transaction View em tempo real. Mas o produto tem aqui, ó, no Report Catalog, todos os relatórios prontos para vocês, clientes. Então tá aqui, ó, na parte de web. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Eu tenho aí a parte avançada, ó lá, tudo relatório pronto. A parte de consumo de banda, quem está mais consumindo, produtividade, top categorias de site bloqueados, top usuários bloqueados. É só clicar que ele leva para o relatório. Ó, que bacana. Então, em produção, isso aqui também fica muito bacana. Vocês conseguem uma visibilidade mais deep, ó lá. Quantos cliques o usuário deu no site, e ele vai no bit byte, mostrando a hora, o dia, o usuário, o que ele acessou. Muito bacana, né? Vocês podem também rechear esse relatório com mais atributos. Então, parte de relatório da solução, aqui em Reporting, ela é bem bacana, já vem tudo pronto para vocês. Lembrando, só um adendo,
a nossa solução de proxy também gerencia o mesmo anti-spam na nuvem, ó. Então, gerenciamento centralizado para vocês aí na nuvem, tá bom? Isso é um adendo legal. Falando de proxy também, vocês podem criar as categorias. Aqui, ó. Então, posso criar as categorias, ó, e permitir que os usuários acessem somente nesse período um determinado site. Olha que legal. Vocês criam e vão lá na política e apontam para essas categorias. Então, isso é muito bacana para uma solução de proxy, né? Para o trabalho remoto, também cai como uma nuvem em relação à produtividade, enfim, no dia a dia. Todas as páginas de bloqueio na solução são customizadas. Então, aqui, vocês conseguem colocar o logo da empresa de vocês, olha que legal. Tira o ForcePoint, conseguem colocar o logo e bloquear, enfim, isso, notificar os usuários lá. Colocar a forma que vocês querem notificar. Access Block em português, bonitinho, com o logo de vocês. Então, isso é muito, muito bacana. Está dentro da solução também, tá bom? E aqui na parte de account, criar mais contatos para acessar console. Eu, estagiário, só vou ver relatório. Vocês, chefes, vão acessar, criar política, fazer integração com os usuários, enfim. Está tudo aqui dentro da ferramenta. Então, isso é muito, muito bacana. Pessoal, foi uma demo, né? E eu coloco também uma coisa bacana para vocês, da inteligência da solução. Vocês podem fazer lookup da nossa solução para categorização em tempo real. Se vocês não têm o nosso proxy e querem testar, csi.forcepoint.com, basta colocar qualquer site aqui, ó, YouTube, UOL, e pedir para analisar, é a inteligência do nosso proxy categorizando esse site agora. Isso tudo, obviamente, para quem é cliente e adquire a solução, está aqui dentro já, está dentro do proxy. Mas se vocês quiserem testar, ó que legal, onde que está hospedado, qual é a categoria, se já teve algum tipo de ataque, enfim. Então, csi.forcepoint.com, vocês geram um PDF disso, vocês categorizam, vocês conseguem fazer um upload de um artefato para ver a reputação desse cara. Isso tudo está dentro do proxy. Por isso que eu estou demonstrando. Então, mas a nossa inteligência pública aí para vocês, clientes, também consultarem a solução. Então, isso é muito bacana, lá o Ace, enfim. Isso é de graça, é só acessar aí agora da máquina de vocês conseguem ver essas integrações. Tá bom? Pessoal, terminei aí, Anderson, Luizão, meus chefes da Brasoftware, terminei 3 minutinhos antes para perguntas e respostas. Perdão se eu falei muito rápido. Espero, se vocês puderem colocar, pessoal, um feedback no chat do que vocês acharam dessa apresentação, para a gente sempre melhorar, do conteúdo, se atingiu a expectativa de vocês. Lembrando que a gente vai ter várias sessões, por isso que a gente tem separado uma sessão para cada aí, tema, para a gente poder falar com calma com vocês, fazer uma demo, enfim. Coloquem, por gentileza, sugestões, comentários, o que vocês acharam desse estagiário aqui que vos fala, enfim, para a gente melhorar sempre. Eu gostaria, novamente, só de salientar a grande atenção do time Brasoftware, nossos grandes parceiros, em disponibilizar aí essa janela para a gente demonstrar a ForcePoint para vocês, clientes. Então, muito obrigado. Paralelamente a isso, muito obrigado a vocês, clientes, por tirar aí uma horinha do dia de vocês para ver um pouco de ForcePoint, ver como que a gente pode protegê-los, tá bom? Então, de antemão, muito obrigado. Posteriormente, eu vou compartilhar essa apresentação com o Anderson e com o Luiz, e ele vai enviar para vocês, então fiquem tranquilos, tem muito material na ForcePoint aqui, da gente de proxy, de trabalho remoto, que eu vou mandar para vocês. Mas, novamente, eu gostaria de agradecer a presença aí de vocês, a disponibilidade de vocês nesse webinar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, meu caro Romares. Excelente apresentação, foi um show. Nós já estamos acostumados. Queria agradecer também a interação que o público teve aqui no chat, foi muito boa. Essa interação de vocês, pessoal, é muito importante, motiva demais o nosso time a continuar trazendo conteúdo. Eu separei aqui algumas perguntas, Romares, que o público destinou para você. Se você tiver à vontade para nos apoiar mais essa jornada aí, tiver alguns minutinhos, só para a gente poder interagir, pode ser? Bom, vou lá com a primeira pergunta, o Pedro Henrique. Qual a vantagem da ferramenta olhando para a proteção dos usuários? O que você acha aí, Romares? Beleza, Pedrão, obrigado pela pergunta, cara. Vamos lá. Ela tem muitas vantagens. Por quê? Nesse momento de trabalho remoto aí, né, os usuários aí de vocês, clientes, estão acessando muitas aplicações e muitos sites, né, muitas aplicações cloud. Se a gente não tem um cara desse no meio do caminho para fazer essa filtragem, ele dá bypass de tudo. Então, a probabilidade desse cara receber um malware, baixar um anexo,
acessar um site malicioso, acessar uma infra de vocês no 365 e compartilhar um dado confidencial. Enfim, ela é muito extensa. Basicamente, vocês não têm visibilidade de nada sem um proxy fazendo esse meio de campo. E além da inspeção HTTPS, ou seja, se ele baixar um malware aí de um site criptografado, possivelmente ele vai ter um bypass, e tem muitos malwares que, né, se manifestam lateralmente. Ou seja, eu baixei para minha máquina, né, ele se hospedou lá, mas lateralmente ele vai pingando, acessando compartilhamentos via VPN, por mais que o usuário não esteja na empresa, e vai criptografando como um ransomware, por exemplo, outras máquinas, né, arquivos e pastas aí, ou como o PET, o próprio PEBOOT. Então, Anderson e Pedro, pela pergunta aí, ela é muito importante por causa disso, garantir toda a parte de segurança de web e de aplicações em nuvem em tempo real para vocês, com granularidade, não só liberar e bloquear. Então, esses são os casos de uso aí que eu comentaria para a gente garantir a proteção em tempo real, dentro e fora da rede, pegando esse momento de trabalho remoto. Muito Beleza? Bom, Romário. Obrigado. Tem mais algumas perguntas. Eu queria só te pedir uma gentileza, Romário. Se você puder compartilhar na sua tela o nosso QR Code, vai ser muito importante para que a gente possa disponibilizar a apresentação para o público. Emendando nisso, eu já vou estender alguns elogios aqui do chat, tá? Então, o Elton Oliveira te parabenizou pela apresentação, o Pimenta também fez um grande elogio aqui sobre uma apresentação rápida e concisa. E aí eu vou emendar aqui, pessoal. Ó, aqui está o QR Code, siga a nossa página Abrasoftware. Nós disponibilizaremos esses conteúdos para vocês, para que vocês possam acessar e estar sempre conectado conosco. Vou finalizar mais algumas perguntas aqui também, para não tomar muito o teu tempo, Romário, e o tempo do público. A segunda pergunta ela é anônima. Minha empresa já tem uma URL de filtro pelo meu firewall. Mesmo assim, preciso de um proxy web? Excelente pergunta. Gostaria só de salientar, agradecer aí a atenção do Elton do Pimenta, amigo de longa data. Obrigado, Pimenta, pela atenção aí, pelo feedback, viu? Vamos lá. Se vocês, clientes, já fazem isso no Firewall, excelente, tá bom? A solução também consegue contemplar. O que eu vejo de diferencial? 2 pontos. O primeiro, provavelmente o Firewall de vocês, em relação à quantidade de categorias, ele tem menos categorias do que um proxy, que nasceu fazendo isso. Então, no nosso caso, nós adquirimos a WebSense, né? Então, vocês podem ver a granularidade de categorias de controle de aplicativos e protocolos que a gente entrega. Raramente eu vi um firewall de mercado que com a Blade de URL chega nesse nível. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é isso, com a categorização mais granularidade. Segundo ponto, pessoal, inspeção SSL. Se vocês começarem a liberar essas categorias no firewall e inspecionar, muitas aplicações criam milhares de conexão nas caixas de vocês. Isso pode acabar sentando. E a saída é um proxy trabalhar e fazer isso para vocês. Então esse é o segundo ponto que eu colocaria. E o terceiro, o nosso proxy faz a classificação da página, do conteúdo e da segurança em tempo real. São raros os firewalls que chegam nesse nível, que batem lá na página, inspecionam e vem a categorização. Então eu colocaria esses 3 motivos como o diferencial de utilizar uma solução de proxy, tá bom? Muito bom, Romário, obrigado. Mais uma pergunta da Cláudia Teixeira. Como funciona o licenciamento da solução? Por usuário, mês ou por ano? Acho que essa é uma pergunta bastante interessante. Excelente, Cláudia. Perdão se eu passei rápido esse ponto, explorei muito rápido. Cláudia, o licenciamento é feito por número de usuários. E básico assim. Então, por exemplo, 500 licenças, 500 usuários, 500 licenças de Web Security. E vocês podem escolher a modalidade. On-premises, né? Tudo saindo pelo gatewayzinho local. Híbrido, quando eu estou dentro de casa via VPN ou no cabo de rede saio pelo local, quando eu estou na nuvem, sincronizo com a nuvem. Ou 100% cloud. Instala um clientezinho na máquina, aponta para a nuvem, dentro e fora da rede a proteção. Mas o licenciamento é enxuto, por número de usuários, tá, Cláudia? Basicamente isso. E aí vai ter pendurado os addons que a gente falou. Você pode licenciar a parte a Sandbox, aquela solução anti-APT, e também pode licenciar a parte o CASB, o módulozinho de CASB, para garantir uma proteção em tempo real nas aplicações de nuvem de vocês. Então, ao pé da letra, o Cláudia por usuário licenciamento, com suporte embutido para 1 ou 3 anos, tá bom? Excelente. Lembrando que, pessoal, esse dimensionamento, o nosso time da Abrasoftware, em parceria com o Romares e os AMs da própria ForcePoint, conseguem te fornecer todos os detalhes. Tem uma pergunta aqui, Romares, que eu achei muito interessante, que é do Ricardo Vassão.
que ele questiona. O client, por possuir diversas funcionalidades, não ocupa muita memória? Essa é uma boa pergunta, hein? Excelente pergunta, Ricardão. Obrigado também pela participação. No nosso caso, vamos lá. Se a gente trabalhar só com proxy, tirando o crachá, sinceramente, eu uso nessa maquininha, no meu Maczinho da ForcePoint, e parece que não tem nada instalado. Por quê? Quando a gente fala de proxy, o processamento vai acontecer na solução, não no client. Então, a gente pega o que o usuário está acessando e já sincroniza com a nossa nuvem e processa tudo lá. Ou seja, nada é feito em relação a requisições e processos na máquina do usuário, nem a inspeção SSL. Por conta disso, Ricardão, a gente não acaba assentando as máquinas. Mas é muito interessante o que você falou, por exemplo, se nós habilitarmos a funcionalidade de DLP na máquina do usuário também. Se nós entrarmos com o DLP ForcePoint junto com o proxy na nuvem, o cliente é o mesmo. Esse cliente compartilha os serviços e os processos, então não demanda o rollout secundário de outro agente. Em relação ao DLP, essas outras soluções, o que vai demandar performance é a quantidade de políticas criadas e mal refinadas. Por exemplo, se eu no DLP criar uma política para bloquear tudo que seja a palavra Brasoftware, toda assinatura de e-mail da Brasoftware eu vou ficar dando match e monitorando. Isso pode ocasionar uma lentidão. Mas, Ricardão, em relação a proxy, trabalhando junto com outras soluções, o processamento é feito nas caixas, seja na nuvem ou no Virtual Appliance. Por isso que para o usuário final é transparente, tá bom? O que pode acontecer às vezes é uma latência em relação a acessos de um site. Sinceramente, por nosso data center estar no Brasil, isso raramente acontece. Nós temos um site, esqueci de comentar, bacana, que vocês, clientes, monitoram a saúde dos nossos data centers, quanto que está de latência, jitter, enfim. Isso é transparência que eu vejo, né, pela parte da ForcePoint para vocês, clientes. Então, Ricardão, de experiência de mercado que eu tenho de pré-vendas, né, na minha área, é muito nulo. Basicamente, tirando o crachá, o usuário nem percebe que está sendo gerenciado pelo proxy, tá bom? Caso que tem prós e contras aí que pode acontecer, mas usualmente isso não acontece. Vocês, clientes, já me colocam à disposição aí junto com a Brasoftware, a gente pode fazer POC desse bicho, tranquilo vocês testarem 30 dias no ambiente de vocês, a gente habilita a nuvem é para cada cliente, é um tenant, não é compartilhado, instala o clientezinho e a gente testa performance, testa categorização, enfim. Então eu já coloco à disposição, caso necessário, testar o bicho aí é tranquilão. Muito bom, Romares. Bom, a gente está entrando no ciclo final. Eu vou estender mais um parabéns aqui do Rafael. No final aqui ele acaba colocando também uma pergunta que eu posso responder para ele. Lógico que ele questiona se a ferramenta é interessante para pequenas empresas. Respondendo, sim, Rafael. Hoje a ForcePoint ela tem uma capilaridade para atender o mercado de forma 100%. Então, no sentimento da ForcePoint não existe cliente pequeno e nem existe cliente grande. Existe toda essa parte de proteção dos usuários e isso é o mais importante para nós. Só para terminar aqui, Romares, queria colocar mais uma pergunta do Juan, que é bem interessante. E aí, pessoal, só lembrando, as perguntas que a gente não teve tempo de responder, nosso time vai entrar em contato, vai responder todas as perguntas. Queria agradecer novamente a interação de vocês, foi show. E deixar um gancho para a próxima apresentação de DLP. Aqui a gente tem esse modelo mesmo de colocar o bicho para rodar, como diz o Romares aí. Então a gente coloca uma demo ao vivo, para vocês entenderem como que o DLP funciona, toda essa parte de segurança baseado em análise comportamental. Isso é um tema da nossa próxima live do dia 18. Mas respondendo a pergunta do Juan, Romares, há a possibilidade de deploy dos agentes de forma otimizada? Excelente pergunta, tá falando um monte aqui. Excelente pergunta. Sim, como que funciona, né? Para a gente fazer o rollout, se vocês clientes tiverem alguma solução de deployment de MSI, exemplo, SCCM, WSUS, Altiris, Kaspersky, enfim, qualquer solução que distribua um pacotinho, a gente consegue integrar legal com esses caras, inclusive com scripts de nem botar a máquina e com instalação silenciosa, o usuário nem sabe que a gente está fazendo o rollout. Se vocês clientes não têm, nós temos uma simples página, um guiazinho de GPO, que a gente cria uma GPO e distribui por lá, joga o pacotinho por lá e distribui para os usuários. Então eu diria assim, um deploy transparente, sem o usuário sentir, mas a gente demanda mesmo, a console não faz o deploy
local, esse é um ponto bacana que você citou. Se tem alguma solução terceira, a gente utiliza delas. Se não tem, esse GPOzinho eu costumo fazer em POC, funciona muito bem. É uma PDF com uma página, a gente cria, coloca o pacote lá dentro e ele distribui para os usuários de domínio. Tá bom, Juan? Eu vou aproveitar essa deixa e quando eu mandar a apresentação para o Anderson, eu coloco no link lá da cabezinha como vocês criam isso, só para vocês verem a simplicidade, tá bom? Obrigado a participação também. Excelente, Romares. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês que são nosso público, é o nosso grande dever aqui levar informação para vocês. A gente gosta muito desse modelo de mostrar ao vivo o que está acontecendo. Não esquecem de seguir as nossas páginas, é lá que a gente vai disponibilizar os conteúdos e essa interação com vocês. Vou finalizar aqui, mas fico com o sentimento já de esperar vocês para a live para o webinar do dia 18. Hoje a gente falou muito sobre proxy, web security, e no dia 18 a gente vai falar sobre DLP e segurança baseada em análise comportamental. Um grande abraço público, um grande abraço Romares, Luiz Fabiano, mais uma vez obrigado pela janela do nosso time falar aqui, e um abraço a todos, pessoal. Excelente semana. Imagina, obrigado, time Brasoftware, obrigado, clientes, muito obrigado pela participação.